Às vezes, as crianças chegam à escola e perguntam para a professora: Professora, você sabe qual é o menor animal do mundo? Professora, você sabe qual é o carro mais rápido do mundo? Professora, você sabe qual é o relógio mais caro do mundo? Eu acho que as crianças nem gostam de fazer tanta pergunta assim para a professora. Mas eles se divertem quando as professoras fazem essa cara assim. Então, já que vocês gostam de chegar à escola com essas novidades, com essas curiosidades e gostam de compartilhar, hoje chegou a nossa vez. Você sabe qual é o prédio residencial mais alto de Brasília? Te peguei, hein? O prédio mais alto residencial do Distrito Federal tem 36 andares e está localizado em Águas Claras. Ele tem 109 metros de altura. Ele pode ser visto de qualquer ponto da cidade. 109 metros de altura? Alto, não é? Talvez saber como um edifício tão alto assim é levantado seja até fácil, porque faz parte da sua realidade, mesmo que você não entenda nada de engenharia. Mas você já deve ter visto em algum filme ou já ouviu falar nas pirâmides do Egito, não é mesmo? As pirâmides do Egito são verdadeiras obras de arte da engenharia. Foram construídas há muito tempo. E você já imaginou o trabalho que deu para construir cada uma dessas pirâmides? Quando elas foram construídas, não existia a tecnologia que existe hoje. Aliás, naquela época, a roda ainda nem tinha sido inventada. Quéops, a maior e mais alta pirâmide do mundo, é da altura de um prédio de 50 andares. Então, lembra aquele prédio que eu falei que é o mais alto de Brasília? Ficou no chinelo. Faremos uma viagem histórica para o Egito Antigo. O fantástico mundo dos egípcios, desde a vida no Nilo até a construção das pirâmides. O Nilo, o rio mais longo do mundo, foi o segredo dos muitos anos de história do Egito Antigo. Além de ser usado para pescaria, transporte e comércio, a cheia anual do Nilo tornava suas margens férteis. O povo do Egito Antigo fez importantes construções próximas ao Nilo. Agricultura egípcia. O ano agrícola era dividido em 3 períodos: cheia, plantação e colheita. Graças ao rio Nilo, os egípcios podiam cultivar vários tipos de frutas e legumes, além do linho, que era usado para fazer cordas e roupas, e o papiro, que servia para produzir material para a escrita. Os egípcios criavam animais para obter a carne, o leite e a pele. Os animais também ajudavam a trabalhar a terra. Muitos anos atrás, os egípcios começaram a construir incríveis estruturas de pedras. O faraó Djoser construiu em Saqqara a primeira pirâmide de que se tem conhecimento, a pirâmide de degraus. Era a maior construção daquela época e tinha quase o mesmo tamanho de uma cidade comum. As pirâmides não eram apenas monumentos. Lá estavam todas as coisas que os egípcios achavam que o faraó precisaria depois da morte.
Inspirada na pirâmide de degraus de Djoser, Khufu construiu a Grande Pirâmide, que era gigantesca. Milhares de trabalhadores levaram mais de 20 anos para construí-la. Nenhum outro faraó construiu algo tão grande e por muitos e muitos anos ela foi a estrutura mais alta construída pelo homem em todo o mundo. O lado de dentro da Grande Pirâmide era tão legal quanto o lado de fora, mas, uma vez fechada, ninguém podia entrar. Depois do funeral do faraó, o túnel de entrada da pirâmide foi lacrado com grandes pedras de granito e a porta foi escondida. A esfinge tem corpo de leão e cabeça de homem. Ela foi esculpida em uma rocha sólida e alargada com blocos de calcário. Era a maior estátua do mundo antigo, medindo mais de 72 metros de comprimento e 20 metros de altura. Ela existe até hoje, mas o nariz e a barbicha já desapareceram há muito tempo. A maioria das casas era construída com tijolos de barro, seco ao sol. Não se usava madeira, pois as árvores eram uma raridade e as pedras eram caras. Esta casa de pedra pertencia a um rico funcionário do governo e tinha um jardim e uma piscina. As casas tinham cozinhas a céu aberto e telhados planos, ótimo para dormir no clima quente do deserto. Esta mulher elegante está se arrumando para um banquete real. Apenas os ricos usavam metais e pedras preciosas, mas muitas pessoas conseguiam comprar joias feitas de porcelana colorida. As joias, normalmente, eram enfeitadas, com pingentes chamados de amuletos. Os egípcios acreditavam que os amuletos davam proteção. Os amuletos em formato de peixe, por exemplo, protegiam contra afogamentos. Os faraós egípcios usavam coroas para mostrar sua autoridade. Quando o Egito se tornou um reino único, a dupla coroa combinou com a coroa vermelha do Baixo Egito e a coroa branca do Alto Egito. A coroa azul costuma ser chamada de coroa de guerra, pois os faraós eram representados usando esta coroa nas batalhas. Em vez de construírem pirâmides, os últimos faraós escondiam suas tumbas nas montanhas de um vale distante, o Vale dos Reis. A construção da tumba começava assim que um faraó chegava ao poder. Tutancâmon morreu jovem, por isso ele foi sepultado em uma tumba pequena que tinha sido feita para outra pessoa. A tumba de Tutancâmon foi assaltada por ladrões, mas muitos dos seus tesouros foram deixados. Depois, ela foi esquecida por muitos anos. A câmara funerária era composta de 9 camadas, com os caixões, sarcófagos e santuários de Tutancâmon. As outras câmaras tinham tudo que os egípcios achavam que Tutancâmon precisaria após a morte. Ramsés II é um dos faraós mais famosos. Ele lutou muitas batalhas, incluindo a Batalha de Kadesh, contra os hititas. Os egípcios estavam perdendo a luta, mas Ramsés reuniu seus homens e impediu uma derrota completa. Quando voltaram ao Egito, ele fez com que chamassem isso de vitória. Quanta coisa descoberta! Mas essas pirâmides ainda escondem grandes segredos. Aprendi bastante sobre a história dos antigos egípcios. E você, gostou?